Você já parou para pensar por que, depois de quase 2000 anos espalhados pelo mundo, o povo judeu está voltando justamente para a Terra Prometida? Isso não é coincidência. É o cumprimento de uma profecia milenar que está acontecendo bem diante dos nossos olhos. Muitos assistem às notícias, veem Israel nos noticiários e não percebem o que está por trás. Mas hoje você vai entender o que a Bíblia já havia revelado sobre esse retorno e por que isso pode ser um dos maiores sinais de que o fim dos tempos se aproxima. Se você sente que algo grande está para acontecer, se o seu coração também percebe que o mundo não é mais o mesmo, então fique comigo até o final. Este vídeo não só vai abrir seus olhos espirituais, mas também vai te fortalecer e te trazer direção em tempos tão confusos. E eu te peço, do fundo do coração, com toda humildade, se essa mensagem tocar você, deixa o seu like, compartilha e ativa o sininho. Não porque é só mais um vídeo, mas porque espalhar essa verdade pode transformar vidas que hoje estão perdidas. Então, respira fundo e se prepara. Vamos mergulhar juntos nas Escrituras e nas promessas que Deus fez ao seu povo. Porque o que está acontecendo em Israel é muito maior do que política ou território. É profecia se cumprindo. Tudo começou muito antes do que muitos imaginam. Antes dos impérios modernos, antes das guerras mundiais, antes mesmo da formação de Israel como conhecemos hoje. A raiz do exílio dos judeus está entrelaçada às promessas e às advertências do próprio Deus. A Bíblia nos revela que, quando o povo de Israel entrou na terra prometida pela primeira vez, através de Moisés e Josué, uma aliança foi estabelecida, uma aliança de bênçãos, mas também de consequências. Se obedecessem, prosperariam na terra que manava leite e mel, mas se desviassem, seriam arrancados dela. O próprio Moisés, em Deuteronômio capítulo 28, profetizou com precisão assustadora que, caso o povo rejeitasse os caminhos de Deus, seriam dispersos entre todas as nações da terra, servindo a povos que nem conheciam, em terras estranhas, sem descanso para a planta dos pés. E assim aconteceu. Primeiro vieram os babilônios. Nabucodonosor marchou contra Jerusalém, destruiu o templo, saqueou os tesouros e levou os judeus cativos à Babilônia. Foi o prenúncio de que a terra prometida, sem a fidelidade do povo, se tornaria solo estrangeiro. Depois vieram os persas, os gregos, os romanos, cada império deixando cicatrizes profundas. Mas a ferida final foi aberta no ano 70 depois de Cristo. Quando o general romano Tito sitiou Jerusalém, destruiu novamente o templo, exatamente como Jesus havia profetizado, e iniciou o maior êxodo forçado da história judaica. Milhares mortos, milhões espalhados pelo mundo, e Israel desaparecia do mapa. Mas não da promessa. Os séculos se passaram. Povos vieram e se foram. Impérios surgiram e caíram. O nome de Israel foi apagado dos mapas. Jerusalém foi saqueada inúmeras vezes. O solo sagrado foi pisoteado por invasores de todas as origens. Mas o povo judeu, disperso, nunca esqueceu. Cada geração, em cada canto do planeta, repetia a mesma frase nas festas, nas orações e até nos leitos de morte. No próximo ano, em Jerusalém. Era mais do que saudade, era uma profecia camuflada em esperança. Mesmo sem nação, sem exércitos, sem governo, eles guardaram o hebraico, preservaram a Torá e mantiveram viva a promessa de retorno, porque Deus havia dito: mesmo que estejam nos confins da terra, eu os trarei de volta. Imagine o cenário: um povo sem pátria, sem bandeira, sem exército, espalhados como poeira ao vento, mas carregando nas mãos uma semente invisível, a promessa. Enquanto os séculos avançavam, os judeus se misturavam às nações, mas nunca se dissolviam nelas. Em cada gueto, em cada vila esquecida da Europa Oriental, em cada canto dos impérios do Ocidente e do Oriente, os judeus mantinham suas tradições. As festas continuavam, o hebraico sussurrado em sinagogas escondidas continuava. A expectativa do retorno nunca morria. E isso incomodava os poderosos.
porque um povo sem terra que não desparece, que não se dobra, é um lembrete vivo das profecias. E muitos tentaram apagar esse lembrete. Vieram os decretos de expulsão, as perseguições, as inquisições, os pogroms, de Portugal à Rússia, da Espanha às regiões árabes. Os judeus se tornaram alvo da intolerância e do ódio. Mas mesmo quando dispersos, mesmo quando massacrados, algo estranho acontecia. Quanto mais tentavam destruí-los, mais a identidade se fortalecia. Era como se a profecia estivesse entranhada na própria alma do povo. A terra prometida estava distante, quase um sonho, mas o vínculo espiritual com Jerusalém nunca se rompeu. Era como um fio invisível que atravessava oceanos, desertos e gerações. E em quadro cântico, em cada oração, o nome de Sião ecoava, como se a terra estivesse gravada não nos mapas, mas nos corações. Enquanto o mundo avançava com suas guerras, descobertas e revoluções, os judeus permaneciam como um povo fora do tempo. Ninguém entendia como era possível que após quase 2 milênios eles ainda existissem como nação espiritual, mesmo sem território. Mas para quem conhece as Escrituras, não havia mistério. O profeta Ezequiel já havia visto o vale de ossos secos. Isaías já havia proclamado que um dia, em um só dia, uma nação ressurgiria. E o próprio Deus havia prometido: eu os ajuntarei das nações e os trarei de volta à sua terra. E quando as trevas do século XX chegaram, o impossível começou a ganhar forma. O século XX me iniciou com a promessa de progresso, ciência e civilização. Mas escondido nas sombras, o ódio ancestral contra o povo judeu crescia, silencioso, esperando a hora de se revelar. Enquanto muitos sonhavam com liberdade e avanços tecnológicos, os ventos da perseguição sopravam forte na Europa. E então, a escuridão caiu. O que começou com palavras e leis rapidamente se transformou em campos de extermínio. O Holocausto não foi apenas o maior crime contra um povo. Foi a tentativa satânica de interromper o plano divino. Milhões de judeus foram arrancados de suas casas, deportados, humilhados e exterminados. Mas mesmo em meio a chamas e ao horror, algo ainda mais profundo ardia. A promessa. Os fornos de Auschwitz, as valas comuns de Treblinka, os guetos folcantes de Varsóvia, cada lágrima, cada grito, cada vida arrancada parecia gritar aos seus: onde está Deus? Mas Deus lhe havia respondido séculos antes: mesmo que passem pelo fogo, eu os purificarei. Mesmo que sejam espalhados, eu os reunirei. E o mundo, manchado pelo sangue inocente, assistiu ao apoio dos judeus, mas também assistiu à sobrevivência inexplicável. Não havia mais exército, não havia mais território, quase não havia esperança, mas havia a profecia. E as palavras dos antigos profetas começaram a ecoar nos campos de refugiados, nos olhos dos sobreviventes, no clamor silencioso de quem ainda respirava: voltaremos à nossa terra. O Holocausto foi a tragédia que tentou silenciar a promessa, mas também foi o estopim para o cumprimento dela. A dor inominável despertou o mundo para uma verdade ignorada por séculos. O povo judeu precisava de um lar, precisava da terra prometida. E então, contra todas as probabilidades, contra todos os inimigos, o improvável aconteceu. No cenário pós-guerra, entre os escombros da Europa destruída, o sionismo ressurgiu com uma fagulha de esperança. E o impossível, que parecia enterrado com os milhões de mortos, está prestes a se levantar. As palavras de Ezequiel estavam prestes a ganhar vida. O vale de ossos secos começaria a se mexer. O retorno estava próximo. Ninguém acreditava. Nem os poderosos da época, nem os especialistas em geopolítica, nem mesmo muitos judeus dispersos pelo mundo. Mas estava escrito, e o que está escrito não pode ser quebrado. Em 14 de maio de 1948, as palavras dos profetas atravessaram o tempo e explodiram em realidade. Israel ressurgiu. Um povo sem terra por quase 2000 anos voltou ao mapa.
Um idioma, quase esquecido, voltou a ser falado oficialmente. E Jerusalém, embora ferida e dividida, voltou a pulsar no centro das atenções. Quem conhece as Escrituras sabia, Deus havia dito que em um só dia uma nação renasceria. E diante dos olhos incrédulos do mundo, esse dia chegou. O anúncio da independência de Israel foi mais do que um ato político. Foi um terremoto espiritual. Enquanto líderes assinavam documentos e multidões celebravam nas ruas de Tel Aviv, os céus silenciaram e o mundo espiritual tremeu. Porque aquela terra, prometida a Abraão, Isaque e Jacó, voltava às mãos de seus descendentes. Mas o nascimento de Israel também acendeu o ódio dos inimigos. Em menos de 24 horas, 7 nações árabes se uniram para apagar o recém-nascido Estado. Era como se o Egito, a Babilônia, a Assíria e Roma ressuscitassem sobre outras bandeiras, determinados a destruir o impossível. Mas o impossível já havia começado e não seria interrompido. As guerras vieram, primeiro em 1948, depois de 1967, em 1973 e tantas outras vezes. Cada conflito parecia ser o fim. Israel, pequeno, cercado, ameaçado de extinção. Mas contra todas as probabilidades, os soldados judeus venceram. Contra todas as previsões, a nação resistiu. Não era apenas estratégia militar, não era só tecnologia ou coragem. Era a mão invisível do Eterno conduzindo a história. Porque estava profetizado que Israel seria como uma pedra pesada para as nações. Quem tentasse removê-la se feriria. E os que conhecem as Escrituras entendem, o retorno começou, mas o capítulo final ainda não se cumpriu. E o que vem a seguir pode mudar tudo. Jerusalém, uma cidade pequena, encravada entre colinas áridas, mas carregando um peso espiritual que nenhuma metrópole do mundo pode suportar. Mais de 3.000 anos de história, lágrimas, conquistas, destruições e reconstruções. É ali, entre as pedras antigas e os muros feridos, que pulsa o coração da profecia. E quando Israel ressurgiu em 1948, a Cidade Santa foi dividida. Metade caiu sob domínio estrangeiro. Os judeus foram impedidos de pisar no Muro das Lamentações, de tocar no solo onde o templo esteve. Mas quem conhece as Escrituras sabia, não terminaria assim. Jerusalém não ficaria para sempre separada de seus filhos. Em 1967, durante a Guerra dos 6 Dias, algo inexplicável aconteceu. Israel, cercado por exércitos inimigos muito maiores, em 6 dias rompeu as barreiras, derrotou os adversários e tomou de volta o controle de Jerusalém. Soldados judeus com lágrimas nos olhos e fuzis nas mãos chegaram ao muro ocidental. O som do chofar ecoou pelas pedras milenares e o impossível mais uma vez se materializou. Pela primeira vez em 2 milênios, Jerusalém estava sob domínio judeu. Mas, ainda assim, o monte do templo continuou fora de alcance. Era como se Deus dissesse: o retorno começou, mas ainda não terminou. Ainda falta o último ato. E o mundo inteiro voltou os olhos para Jerusalém. Presidentes, reis, líderes religiosos e até inimigos entenderam. Aquela cidade, tão pequena em território, é gigante no plano divino, porque ali está o palco do desfecho final. Ali o Messias prometido colocará os pés. Ali as nações se reunirão para o confronto derradeiro. E quem observa atentamente os acontecimentos percebe os sinais. As tensões aumentam, as profecias ganham velocidade e o tempo parece correr em direção a um clímax. O retorno dos judeus à terra prometida é só o começo. Jerusalém é a chave. E o que acontece ali ecoa no destino do mundo inteiro. Muito antes dos jornais noticiarem o retorno dos judeus, muito antes dos tanques cruzarem as fronteiras de Israel, os antigos profetas já haviam descrito em detalhes o ajuntamento final. Isaías, Ezequiel, Jeremias,
Todos falaram, guiados pelo Espírito, sobre um tempo em que Deus reuniria seu povo disperso pelas nações e os traria de volta à Terra Prometida. Não como um retorno político, mas como um movimento espiritual. E assoviarei para eles e os ajuntarei, disse o Senhor através de Zacarias. As palavras estavam escritas, mas o mundo ignorou. E enquanto os séculos avançavam, o impossível se preparava em silêncio. O ajuntamento dos judeus não começou da noite para o dia. Foram ondas, pequenos movimentos quase imperceptíveis, como se o próprio Deus os fosse puxando de volta, uns poucos de cada vez. Vieram do leste europeu, fugindo das perseguições. Vieram do norte da África, do Oriente Médio, da Pérsia, do Iêmen. Em cada canto do mundo, famílias judaicas olhavam para Jerusalém e sabiam, o tempo havia chegado. Cada avião lotado de refugiados, cada navio trazendo sobreviventes, cada criança aprendendo hebraico novamente. Era um versículo vivo se cumprindo. O vale de ossos secos estava ganhando carne, pele, vida. Mas ainda não terminou. Ezequiel disse que os ossos se uniriam, a carne surgiria, mas o espírito só viria no final. E é exatamente isso que vemos hoje. Israel renasceu, o povo voltou, o exército se fortaleceu, as cidades floresceram, mas o espírito ainda não foi derramado plenamente. Ainda falta o avivamento final, um despertar espiritual do povo escolhido. Porque o plano de Deus é maior do que fronteiras ou territórios. É um plano eterno. E Jerusalém é só o início. O retorno físico é visível, mas o retorno do coração, da fé e da aliança com o Altíssimo, esse ainda está por acontecer. E quando acontecer, o mundo inteiro sentirá-la. Com o retorno dos judeus à sua terra, algo começou a se agitar no cenário mundial. As nações, como peças em um grande tabuleiro, se reposicionaram. Inimigos históricos ressurgiram com novas bandeiras, alianças se formaram, e o mata do Oriente Médio se transformou num campo minado profético. Desde a criação do Estado de Israel, o cerco nunca cessou. Resoluções da ONU, sanções, ameaças, atentados, mas estava escrito, o profeta Zacarias já havia dito: eis que farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. E não há como fugir. As nações estão se movendo, o confronto final se aproxima e cada movimento geopolítico ecoa nas páginas da Bíblia. O retorno de Israel não agradou os poderosos. Irã, Turquia, Rússia, organizações extremistas, todos têm os seus olhos voltados para Jerusalém, porque sabem, ainda que não confessem, que aquela terra carrega algo muito além de petróleo, fronteiras ou recursos naturais. Ali está o palco final da humanidade. Os conflitos em casa, as tensões no Monte do Templo, as batalhas diplomáticas, tudo é apenas o prenúncio do que vem. Jesus disse que antes do fim haveria rumores de guerra, nação contra nação, e que Jerusalém seria pisoteada pelos gentios até que o tempo dele se completasse. E este tempo está chegando ao limite. Quem observa os acontecimentos com os olhos espirituais entende. O retorno dos judeus à Terra Prometida não encerra a profecia, apenas a acelera. Cada decisão política, cada ameaça, cada aliança militar, cada passo dado no Oriente Médio, todo caminha para o grande desfecho. Ezequiel falou de Gog e Magog, Zacarias anunciou o cerco final, Apocalipse descreveu as nações reunidas contra o Cordeiro. E você está vivendo nesse tempo. O relógio profético não para. O retorno dos judeus foi o sinal. O restante está se desenrolando diante dos seus olhos. E quando o clímax chegar, o mundo inteiro terá que escolher de que lado estará. Quem observa os acontecimentos com os olhos espirituais entende. O retorno dos judeus à Terra Prometida não encerra a profecia, apenas a acelera. Cada decisão política, cada ameaça, cada aliança militar, cada passo dado no Oriente Médio, tudo caminha para o grande desfecho. Ezequiel falou de Gog e Magog.
Zacarias anunciou o circo final. Apocalipse descreveu as nações reunidas contra o Cordeiro. E você está vivendo nesse tempo. O relógio profético não para. O retorno dos judeus foi o sinal. O restante está se desenrolando diante dos seus olhos. E quando o clímax chegar, o mundo inteiro terá que escolher de que lado estará. Essas duas testemunhas não são apenas homens comuns. A Bíblia diz que terão autoridade para fechar os céus, transformar águas em sangue e ferir a terra com pragas, assim como Moisés e Elias fizeram no passado. Eles não virão com discursos políticos, mas com a palavra do Altíssimo. Enquanto o mundo os odeia, enquanto as nações conspiram, eles permanecem em Jerusalém, desafiando o sistema do anticristo e revelando que o tempo da paciência de Deus está acabando. E mesmo quando forem mortos, sua vitória não será interrompida, porque após 3 dias e meio ressuscitarão diante dos olhos de todos e subirão aos céus, selando o juízo. O retorno dos judeus à terra prometida é o prelúdio. As 2 testemunhas são o alerta final. Jerusalém será o centro desse drama cósmico. Enquanto muitos observam apenas os conflitos políticos ou as tensões militares, os que conhecem as Escrituras enxergam além. Sabem que o ajuntamento do povo, as guerras, os sinais celestiais e o surgimento das 2 testemunhas fazem parte de um único plano: o preparo para a volta do Messias. A cada passo, a cada profecia cumprida, o mundo se aproxima do ponto sem retorno. E quando as 2 testemunhas falarem, ninguém poderá dizer que não foi avisado. O retorno dos judeus à terra prometida não é apenas geográfico. Deus não prometeu apenas terras e fronteiras. Ele prometeu um retorno da alma, um despertar espiritual profundo, um reencontro com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ezequiel descreveu isso com clareza. Primeiro, os ossos se juntam, depois ganham carne, e só então o Espírito sopra a vida. É exatamente isso que o mundo está testemunhando. Israel voltou, as cidades foram reconstruídas, o exército se fortaleceu, a língua hebraica reviveu. Mas o derramar do Espírito ainda está por vir. E quando vier, será impossível ignorar. Muitos judeus hoje vivem em Israel, mas ainda seguem distantes da plenitude da promessa. As Escrituras falam de um véu, uma cegueira temporária, que impede muitos de reconhecerem o Messias. Mas este véu não permanecerá para sempre. Zacarias profetizou que um dia os habitantes de Jerusalém olharão para aquele que traspassaram e chorarão como quem chora por um filho único. Nesse dia um clamor se levantará de Sião. Nesse dia o Espírito Santo se derramará, como nos tempos antigos, e o deserto espiritual se transformará num jardim. Esse despertar não será apenas para Israel, mas para todas as nações que observam e aguardam o cumprimento do plano eterno. O mundo não entende. Muitos enxergam apenas a política, os conflitos, as guerras e não percebem o que Deus está fazendo nos bastidores. Mas quem conhece as profecias sabe, o retorno dos judeus é só o início. Deus está preparando um derramar sem precedentes, um momento em que os corações endurecidos se quebrarão, os olhos servos se abrirão e o povo escolhido se voltará de todo o coração ao Senhor. Quando isso acontecer, as promessas de restauração, paz e plenitude se cumprirão, e as nações verão que a terra prometida não é apenas solo, é o palco onde o Altíssimo revela sua fidelidade ao mundo inteiro. Tudo o que você ouviu até aqui aponta para um único destino: o retorno dos judeus à terra prometida, o renascimento de Israel, as guerras, as profecias cumpridas. Tudo converge para o evento mais aguardado da história da humanidade: a volta do Rei a Jerusalém. Porque não é apenas sobre fronteiras, política ou território. É sobre o Messias prometido. Ele virá.
ele pisará novamente no Monte das Oliveiras. E quando isso acontecer, o mundo inteiro saberá que o plano de Deus se cumpriu até o último detalhe. Zacarias já havia profetizado. Naquele dia, os pés do Senhor estarão sobre o Monte das Oliveiras, e Jerusalém nunca mais será abalada. Hoje, as nações se agitam, os líderes tramam, os inimigos cercam Israel. Mas tudo já estava escrito. Nenhuma conspiração, nenhuma aliança, nenhum ataque poderá impedir o que o Altíssimo determinou. Israel voltou à sua terra, como Deus prometeu. O povo se fortalece, as profecias avançam e os sinais se multiplicam. E mesmo que o mundo tente ignorar, o relógio celestial não para. Quando o Messias colocar os pés em Sião, os olhos do mundo verão a verdade. Não haverá mais dúvidas, não haverá mais exílio, não haverá mais dispersão. Jerusalém será restaurada e o trono do Rei dos Reis será estabelecido. O retorno dos judeus é apenas o começo. O final da história está se desenrolando diante dos seus olhos. Cada notícia, cada conflito, cada movimento no Oriente Médio aponta para o grande indesfecho. E você agora entende o que muitos ignoram. O Deus de Israel cumpre suas promessas e nada pode detê-lo. Por isso, compartilhe essa verdade, se inscreva neste canal, ative o sino, deixe o seu like e ajude a espalhar essa mensagem, porque quando o Messias voltar, não haverá mais tempo para dúvidas. O rei está às portas, Jerusalém se prepara e a terra prometida aguarda o retorno, o juízo e a redenção final.